Dalben. Mari Rugney. Mais um podcast. Sejam bem-vindos. Esse é o Café Sem Açúcar. É pra mim falar alguma coisa. É, pra você continuar. Ok, gente, aqui agora 9 da noite, eu não tomei meu café, né? E nem vou tomar, então o cérebro está mais devagar. Eu vou começar então lendo uma música. Pode ser? Pode. A tradução, né? Vou traduzir essa música. Porque essa é a nossa tradição do nosso podcast. A gente gosta de pegar poemas ou músicas para dar o tom. Essa música chama Anti-Hero, da Taylor Swift. E eu vou traduzir, que diz: eu tenho essa coisa de que estou ficando mais velha, mas nunca mais sábia. As meias noites se tornam as minhas tardes. Quando minha depressão resolve trabalhar no turno da noite, todas as pessoas que eu ignorei ficam paradas como fantasmas no meu quarto. Eu não devia ser deixada por conta própria. Isso vem com preços e vícios e eu acabo em crise. Eu acordo gritando depois de sonhar que um dia vou te ver ir embora, porque você se cansou das minhas intrigas. Sou eu. Oi. Eu sou o problema, sou eu. Na hora do chá, todos concordam. Eu olho direto para o sol, mas nunca para o espelho. Deve ser exaustivo sempre torcer pelo anti-herói. É isso, é só a primeira parte. Para dar um pouco do tema do que a gente vai falar hoje. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Esse é o nosso podcast, Café Sem Açúcar. O nosso slogan é difícil de gostar, até você provar, que nem café, né? Café sem açúcar mesmo. Acredito que poucas das pessoas gostaram de tomar café pela primeira vez e gostaram, né? É o tipo de coisa que você precisa ir provando. E aqui a gente tem a ideia de falar sobre coisas um pouco desconfortáveis, mas de uma maneira mais confortável. São assuntos do nosso mundo cotidiano, de forma real, crítica e espiritualizada. E hoje, o nosso tema, nós vamos falar sobre a paralisia da autocrítica, que para mim é um tema totalmente atual, e eu acredito que para Mari também seja. Como que é a autocrítica aí para você, Mari? Você já curou a autocrítica em você? It's me, hi, Kelsey. Essa música me define, né? Enquanto a gente sempre gosta de citar uma música, um poema, eu pensei nessa música e eu pensei, pô, a Taylor Swift é o ícone, tá quebrando todos os recordes, possivelmente se tornando uma bilionária, e ela fala isso, né? Tipo assim, essa música vem de uma pessoa que tem muito sucesso. Então, me trouxe uma sensação de conforto em pensar que a autocrítica é uma coisa muito presente, tipo, na vida de muitas pessoas, e com certeza é na minha. Que sou uma pobre mortal, né? Não sou nenhuma Taylor Swift. Mas, tipo assim, me trouxe muita reflexão quando a gente foi escolher esse tema. E eu fui lá atrás, tipo assim, eu comecei a lembrar, eu criancinha, fui dançar balé, errei um passo, fiquei chorando por horas, depois, assim, arrasada porque eu errei. E me fez pensar, assim, cara, o quanto de autocrítica eu tenho, assim, demais, assim. É muito, muito profundo em mim. Em mim também. Eu recentemente estava dando uma revisada nos últimos relacionamentos que eu tive e eu me dei conta do tanto que eu me perdi de mim, porque eu sempre quis caber dentro da expectativa dos outros, né? E, e eu acredito até que eu tenho trabalhado um pouco melhor em relação à autocrítica já nos últimos anos, por causa de coisas que andaram, de movimentos que aconteceram na minha vida e que me fizeram fazer esse movimento de olhar e lidar com a autocrítica. Mas eu não quero perder o fio do que você falou, Mari, sobre de quando você era criança. E isso me lembrou de uma coisa que aconteceu esta semana aqui em casa.
Para quem não sabe, eu tenho um filho de 4 anos e todos os dias depois que ele dorme, quando eu vou apagar as luzes do quarto, eu sempre e ele já está dormindo, eu gosto de fazer afirmações positivas, no ouvido dele, já com ele dormindo. Então, existem estudos que dizem que quando você faz isso para uma criança, essas informações elas vão direto para o subconsciente No dela, né. uhum. E aí, essa semana eu fui corrigida pelos meus mentores espirituais. Então, eu fui dizer para ele nessas afirmações positivas que ele era perfeito. E aí os meus mentores falaram: Nossa. "Não fala que ele é perfeito, porque ele não é e ele nunca vai ser perfeito, e isso vai gerar Uhum. frustração. Fala para ele que você ama ele com as imperfeições dele". E aí eu fiquei tipo: "Uou, Aham. uou". E aí já tem alguns dias que todas as vezes nas minhas afirmações positivas eu não digo pra ele que é perfeito, mas sim de que eu o amo com as imperfeições. Que lindo isso. Nossa, e quando agora que você falou isso, também me fez pensar que talvez as autocríticas vêm também muito da voz externa que a gente internaliza. Porque eu lembro muito do que as pessoas falavam pra mim quando eu era criança, tipo: "A Mariana é estranha, a Mariana é atrasada, a Mariana é lerda, a Mariana não faz isso, a Mariana", tipo assim, são muitas afirmações. Eu entendo que foi por ignorância e despreparo de muitas pessoas. Eu sou neurodivergente, hoje eu me vejo nesse lugar de autismo e me compreendo muito por certas por certos comportamentos que eu tive de não me socializar, de não brincar. Da mesma forma, Uhum. de não ter um raciocínio que era considerado normal, sabe. Mas Esperado, né. então, mas a minha avó, isso que pra mim ela foi muito crucial na minha vida. Eu falo pra minha mãe que eu não nem sei quem seria de mim, se não fosse por ela, porque eu sempre ouvi que eu era esquisita, estranha, muito, 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 mas minha avó virava pra mim e falava: "Você é muito especial". Nossa, como você é criativa. Tudo aquilo que as pessoas apontavam, os meus pontos muito ruins, Uhum. ela colocava como algo bom, e eu acreditava muito nela. Que a gente Que quer lindo. acreditar que a gente é bom, né. É, e é muito engraçado, porque eu amei essa frase que você falou, né, das vozes externas que a gente internaliza, Sim. porque parece que a gente é criado de uma forma a sempre merecer as coisas, né. Uhum. Então, a gente tem que fazer as coisas enquanto a gente é pequeno para merecer atenção, a gente tem que fazer as coisas para merecer ganhar algo, Sim. e aí parece que a gente tem sempre que fazer as coisas perfeitos perfeitas. Só que assim, a gente esquece que nem não primeiro que não existe perfeição, mas o mais próximo da perfeição que existe, só se chega lá fazendo, praticando. Nenhum grande jogador de qualquer esporte, praticante de qualquer esporte, começou sendo maravilhoso. Não, eles praticaram. Qualquer pessoa bem-sucedida em qualquer profissão, não, as pessoas estudaram, elas se dedicaram, elas se esforçaram. Então, assim, tudo a gente tem que começar para que as coisas deem certo, né, para que as coisas se aperfeiçoem. Só que às vezes a gente tem tanto medo, a gente tem tanta neurose com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar, com o que eu vou sentir se eu Uhum. não conseguir ter o resultado esperado por mim em determinado objetivo, que às vezes a gente se paralisa e a gente não faz as coisas que a gente Sim. poderia ou que a gente gostaria, simplesmente porque a gente está paralisado por todas essas vozes. Porque se você parar pra pensar, você já concluiu seu pensamento? Uhum, sim. Enquanto a gente ia fazer esse podcast, eu estava pensando sobre isso, que eu sou uma pessoa muito crítica comigo e com todas tudo.
mas que por muitas vezes eu acho que isso até é positivo, assim, você ter uma autocrítica até certo ponto. Você tá se colocando, assim, analisando em vários níveis, né, profissional, às vezes eu fico analisando minhas fotos, meu trabalho, minha vida, mas eu acho que aí tá acho que talvez o que a gente também tá mostrando, querendo falar, é que quando essa autocrítica ela passa do ponto, né, tanto a crítica que você faz, às vezes, com os outros e também, principalmente a autocrítica que passa muito além do ponto que te paralisa, né. Porque eu acho que uma boa dose de uma autocrítica faz bem, né, eu acho, não sei. Eu acho que uma boa dose, uma dose justa, seria o bom senso. Sim. Só que eu acho que quando a gente, dá muita atenção, para esse pra autocrítica, ela vira um paralisante, né. Até eu estava outro dia ouvindo o Augusto Curry, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele fala que a autocrítica, ela é um estressante para o nosso cérebro. Nossa. Ele fala que quando você tem muita autocrítica, você sufoca 3 áreas da sua vida. A área que te permitiria ser realizado, a área que te Hum. permitiria ser relaxado e a área que te permite se encantar com a vida. Então, quando a gente dá muita voz para a autocrítica, você não vai ser realizado, por quê? Porque você não vai fazer as coisas que você quer fazer, ou que você sonhou que você poderia fazer, porque tem sempre aquela voz dizendo que talvez você não consiga, de que Sim. talvez você não chegue lá. Você nunca vai relaxar, porque parece que nada nunca tá bom, porque você quer chegar na perfeição, você quer que seja perfeito e você esquece que talvez seja melhor fazer do que não fazer, porque não tá perfeito. Uhum. E você também nunca se encanta com a vida, porque parece que tá tudo errado sempre. E eu me encaixei muito nessa questão, nesse último, de às vezes não se encantar com a vida. Pra mim é um é um parâmetro. Eu sei que eu tô tendo muita autocrítica comigo mesmo quando eu paro de achar as coisas bonitas. Tipo, Nossa. aqui nos Estados Unidos é outono agora, Uhum. e eu sou apaixonada no outono. E aí se eu vejo que eu não tô vendo as flores e não tô me encantando tanto, eu já começo a falar: "Epa, tem alguma coisa errada". E Sim. quase sempre é autocrítica. Nossa, que interessante. Eu penso eu e a Mila, a gente é capricorniana, né. Sim, Que engraçado que melhor eu tive signo. é, eu tive um sonho muito engraçado esses dias, até contei para o meu psicanalista, né. Eh, e aí no sonho eu refletia sobre ser capricorniana, e aí falava sobre que a essência do Capricórnio é muito a realização, e como eu sempre fui muito assim, tipo assim, de querer criar, executar, eu vejo que você é assim também, né, tipo assim, o trabalho. Uhum. Eu me desfruto em fazer as coisas bem feitas. Então, assim, por exemplo, no campo do trabalho, para mim é um valor muito grande, tipo assim, eu ter orgulho da eu sou fotógrafa, então quando eu faço uma foto, eu quero ter orgulho, se eu escrevo algo, se eu faço, tipo assim, qualquer coisa relacionada à realização um fator, assim, até emocional para mim, assim, de muito valor, mas aí também é um ponto que eu me frustro e fico me chocando, porque apesar da arte ser um trabalho de arte, então é um trabalho que eu tenho que estar criativa, inspirada, a autocrítica me sabota também, porque é como se e a crítica externa também que eu recebo, cara, eu lembrei que uma das brigas mais feias que eu tive com meu namorado, que o dia que ele falou: "Nossa, esse ensaio não ficou bom". Eu quase morri, eu quis chorar, "Meu Deus, eu falei: "Eu vou parar, eu não sou fotógrafo, eu não mereço". É muito engraçado. Por Mas eu causa acho de um assim ensaio, né, que foi ruim. E e os outros realmente eu errei, a 10.000 luz não que foram estava boa. maravilhosos não serve, né, Então. não conta. Mas é muito engraçado, eu acho que também para mim envolve esse meu lado capricorniano, que é um lado que eu me realizo em fazer algo bem feito, mas
é bom você ter isso, você querer executar as coisas que você se sente orgulho e você ficar satisfeito com o que você fez. Mas te corta, igual você falou, te corta o tesão das coisas, você ficar sempre naquela estresse de se criticando, se diminuindo, é muito louco. Eu não sei se você também se sente, assim, motivado em realizar as coisas. Demais. Como boa capricorniana, eu me sinto feliz e eu me sinto realizada trabalhando e produzindo coisas, né. Uhum, E e aí, por exemplo, né, essa questão de produzir, às vezes eu vou produzir conteúdo para o meu Instagram. uhum. Inclusive, se você não segue o nosso Instagram ainda, vai lá e segue. Café, café.sem.açúcar, ponto podcast. Isso. Eh, Depois no final vai ter o link aí também para vocês seguirem os nossos pessoais de trabalho. O meu Mila Dalben e o da Mari, de fotografias. Enfim, tipo, às vezes eu produzo um conteúdo que eu acho lindo, um conteúdo que para mim Uhum. mudou minha vida, e aí, tipo, dá 5 curtidas. E aí eu estava ficando muito frustrada com isso, muito frustrada, e eu estava não querendo mais fazer, postar conteúdo, porque, poxa, você dedica seu tempo e parece que às vezes não tem o retorno que você gostaria. E aí, a espiritualidade andou dizendo para mim que eu tinha que deixar a mão de me preocupar com quantas curtidas tinha, porque muitas vezes tem gente que tá ali vendo o conteúdo e Uhum. não tá dando o confete que a gente queria, não tá dando o biscoito que a gente queria, mas que no Sim. final das contas a mensagem tá sendo passada. Uhum. E a gente meio que sentiu isso também com a criação desse podcast, né, Mari? Às vezes Muito. a gente teve muita dificuldade de começar, a gente teve a ideia desse podcast e ainda era o quê? Era primavera ou era verão já? Nossa, eu acho que foi julho, não? Então, tipo, era verão, nós já estamos, assim, indo quase para o inverno já, e nós levamos muito tempo para conseguir gravar, porque a gente parecia que, tipo, pensava em tudo, mas nunca nada estava bom, as coisas nunca estavam perfeitas. A gente chegou a gravar um episódio que a gente, tipo assim, nem Que bosta. gostou, mas por quê? Por causa dessas vozes que a gente tem dentro da gente, que quer que seja perfeito, que quer que seja no primeiro, no segundo, no terceiro episódio que tenha a mesma qualidade de uma pessoa que faz podcast e já tem, tipo, 50 podcasts, mim. Tipo, sei lá, a pessoa já tem 100 episódios, a gente não vai ter a mesma qualidade. A gente tá tentando, a gente chega lá, mas a gente precisa começar na vida, e não é só num podcast, em qualquer coisa que a gente vai fazer. Quantas pessoas não são infelizes, não recalcadas, né? A gente pode dizer que a gente e eu não tô falando só dos outros, eu sou essa pessoa. Às vezes a gente fica recalcado de ver alguém fazendo uma coisa que a gente Uhum, queria muito, uhum. e a gente não tem coragem de começar. Sim, nossa. E uma coisa, eu pensando nessas coisas de crítica, eu vi a Taylor Swift, é que eu sou uma Swiftie, pra quem não sabe minha religião. Tô brincando. Inclusive a Mari está me convertendo, só para vocês Ai, eu saberem. tô! Ai, finalmente. Você tá. Aham. Eu ouvi essa música e falei: "Cara, que Você legal!". viu o clipe? Aham, e eu É, assisti o clipe e fiquei tipo: "Meu Deus, o, realmente le- o a bicha legal tem do clipe qualidade". que ela abre a porta e tá ela, tipo a Taylor 2, né? E aí ela Uhum. fala, e aí a Taylor 2 cochicha no ouvido dela quando ela tá lá pesando, tipo assim, seu problema com o seu corpo. Ela escreve na lousa, todos vão te trair. Aí a outra Taylor fica, tipo assim, uma relacionando com a outra. Ou seja, o vilão, eu interpreto aquele clipe como se fosse uma parte da nossa psique dentro da gente nos sabota e nos educa, né? É A nos nossa odiar, autocrítica, né. a nossa autocrítica. Mas falando da Taylor, tem um
ela ganhou um prêmio lá e ela mandou um recado para jovens artistas. Eu achei bem legal o que ela falou. Ninguém, nenhum artista, nenhum músico tenha chegado onde chegou sem críticas. Não tem ninguém. Tipo, todos tiveram críticas, todos foram criticados em algum momento da carreira, foram desaprovados, nisso, aquilo. Isso me trouxe reflexão também, porque a gente perceber que mesmo pessoas que estão fazendo algo de valor, que estão conquistando, mesmo com sucesso, elas também passam por isso. Então, me traz esse conforto, né, em saber que é uma realidade que, tipo, de todos nós e que isso não vai me impedir, mesmo com as críticas, mesmo se alguém me criticar ou se eu mesma me pegar me criticando, eu sei que isso não vai me impedir de eu fazer algo bom, de eu conquistar, de eu me Uhum. realizar na minha vida, em qualquer área que seja, porque tantos se realizaram e mesmo assim sofreram críticas. Sim. É. Imagina se o cara, tipo, que inventou o telefone, né, tivesse tido medo, ou o cara que inventou o avião tivesse tido medo das críticas, porque quando você olha e fala assim: "Eu vou voar", ninguém nunca voou, aí você vai ser chamado o quê? De louco, É, com entendeu? certeza. É, Se você muito quer isso. fazer uma coisa diferente, você tem que andar uma trilha diferente. E quem não e quem te vê andar por uma trilha diferente, vai com certeza te julgar. Isso. E vai mesmo. E vão. Mari, pequena pausa, porque o Benjamin tá falando, senão vai sair no fundo do coisa. Essa parte a gente vai Eu não precisar tô editar. ouvindo nada. É, mas eu tô, e aí tá me distraindo, e se sair aí, Ah, tá. Tá bom. a Eu gente edito. edita essa parte. Tá. Pronto, podemos voltar. Ah, tá. Mas, eu sinto que eu preciso aprender mais sobre a autocrítica e com relação às pessoas também. Eu sinto que eu critico as pessoas e por eu criticar as pessoas, eu não sei, Você mas às vezes eu fico me perguntando até que ponto é uma análise e até que ponto é uma crítica, porque eu até vi esses dias numa página que eu gosto, falando assim, pessoas que tiveram pais difíceis, que não foram compreendidas, elas tendem a desenvolver uma habilidade de ler as pessoas. Eu meio que me identifiquei com isso, porque eu sinto que por ser uma criança divergente, neurodivergente, e não consegui me adaptar muito na vida, na escola, eu tive que meio que desenvolver essa habilidade de ler as pessoas, sabe? Igual eu te falei, naquela vez que eu uhum, fico analisando, uhum, querendo me proteger, às vezes, não sei, é uma sensação que eu tenho. Mas às vezes, até que ponto eu estou analisando a pessoa para me proteger, tentando observar isso, aquilo, mas até que ponto eu também entro numa crítica, sabe? Com relação às outras pessoas. E pelo fato de eu criticar as outras pessoas, mas eu até vi um cara, um podcast falando assim, que às vezes quando a gente critica alguém, ou por exemplo, eu chego na Mila e falo: "Nossa, Mila, tal pessoa, estou criticando a pessoa, fez isso, isso, isso", às vezes também é para enfatizar que eu não quero fazer isso, então eu estou me reafirmando, não quero fazer isso que essa pessoa está fazendo. Eu estou entrando nessa análise para criar uma régua, né, não, isso aqui eu não quero fazer. Eu estou observando esse comportamento dessa pessoa, que é uma crítica, né. uhum, Seja até em trabalho, se eu olhar um outro fotógrafo e falar: "Não, essa pessoa fez uma exposição de luz que eu não quero fazer", por exemplo, profissional. Mas eu acho que o problema tá na medida, né, que às vezes é uma medida muito alta de crítica e de julgamento, que você faz tanto para o outro, que você acaba fazendo para si mesmo e você assume, eu pelo menos às vezes eu assumo que estão me julgando, sendo que não estão talvez. Mas pelo fato de eu julgar, você supõe que o outro vai te julgar também, e aí se cria um estresse também, que vem de você mesmo, né, supondo que estão te julgando e nem estão. Isso fez sentido o que eu falei? sim, sim, com certeza, fez muito. Eu acho que é o que você falou, é a questão da régua. Eu faço uns estudos,
das filosofias de Maria Madalena, Uhum. e Maria Madalena ela fala muito sobre não existir, eh, é assim, não é como se não existissem coisas negativas. O que existe é a falta de amor Hum. nas coisas. Então, por exemplo, se você pega essa questão da análise, de observar, e você põe amor, e você fala assim: "Ok, né, tá acontecendo essa situação, determinado fotógrafo tá usando tal luz, e foi bom que ele fez isso, porque daí eu já vi que não fica bom e eu não vou fazer", é algo que foi Hum. positivo. Mas se você pega e fala assim: "Ai, pelo amor de Deus, que coisa mais horrorosa, não acredito que ele fez esse negócio desse", daí talvez você não tá tratando a situação com amor, e daí você não puxa isso para um lado positivo, Uau! entendeu? Eu lembro que É, você falou isso da Maria Madalena, blow my mind quando você falou isso, de pôr amor nos nossos erros, né. é, que nem a raiva. A raiva, ela é um indicador, ela te mostra que uma coisa não tá certa. Sim. Se você, não põe amor na raiva, vamos supor que você está com raiva de uma pessoa. Então, a raiva ela tá te mostrando o quê? Tá te mostrando que, Hum. aquilo não é bom, Uhum. aquela relação não é boa, ou não está sendo boa, porque às vezes a relação é boa, mas não é mais, ou não está sendo. Porque as Uhum. coisas não são permanentes, elas não são fixas, as coisas mudam, né. Então, assim, se você tá vivendo uma situação de raiva, e aí você olha: "Poxa, tem raiva aqui". Então é um indicador de que as coisas não estão boas, e você põe amor aqui, você vai direcionar essa raiva para fazer um movimento, às vezes, de se afastar, ou de se posicionar, ou de estabelecer um limite. Agora, se você não põe Uau! o amor na Uhum. raiva, o que que acontece? Você vai agir, como se, você vai pegar essa raiva que você está sentindo da pessoa e você vai descontar e jogar essa raiva em cima da pessoa. Que é a mesma coisa com a nossa autocrítica. Se você tem um pouco de autocrítica e você põe amor, olha, a gente acha que talvez dê para melhorar um pouquinho aqui, na qualidade do nosso áudio. Então vamos fazer um investimento? Você colocou amor na crítica que a gente está fazendo de nós mesmos, Sim. do que a gente está oferecendo. Agora se a gente exacerbar e não por amor, a gente vai falar assim: "Ah não, isso aqui tá uma bosta, não vamos fazer mais", e às vezes a gente desiste de uma coisa bem no começo que poderia ter dado certo. Nossa, é verdade. Então, Desde a gente desde não que você falou isso, eu levo sempre comigo isso que você falou da Maria Madalena. Uma vez no carro você falou pra mim isso, pôr amor nos uhum, nossos erros, é verdade, bonito. é. Até de novo o Augusto Carrel ele fala isso também, né, se você não é capaz de rir das suas estupidez, você perde a vida, Hum. É. né, se você se autocritica muito, você se sufoca, você perde a vida, você perde o encantamento. Mas sabe uma coisa que eu acho que ajuda muito? Hum. Ter amigos na vida. Por quê? Porque eu acho que quando você tem amigos e quando você tem amigos, assim, bons, e quando você tem amigos que estão vivendo o mesmo rolê que você, assim, que estão empolgados em se melhorar, em expandir a consciência, eu acho que quando você tem pessoas tipo assim, desse jeito do seu lado, fica mais fácil, porque eh, mesmo que você se depare com uma situação de autocrítica, você tem às vezes um amigo que fala: "Não, tá tudo bem, mas vamos tentar?". Que nem nós 2 fizemos, a gente teve essa conversa. "Tá foda", eu não sei se a gente é permitido falar essas palavras, online, a Acho que gente vai sim. descobrir também. Tipo assim, tá difícil pra gente sair do zero a zero aqui, mas vamos continuar tentando? Vamos se puxar? Uma apoia de um lado, outra apoia do outro? Vamos? Ou que nem,
Eu às vezes não sou tão autocrítica, às vezes eu sou muito autocrítica, às vezes eu não sou autocrítica. Uhum, Então, por exemplo, eu para os meus retiros, uma pessoa que eu conheço que tem bastante autocrítica é a Tati, que tem bastante crítica, né. uhum, Aí eu já adoro ouvir todas as coisas que ela tem para falar, porque eu sempre consigo por amor e por entendimento, e eu consigo fazer melhoras, às vezes absurdas, com as coisas que ela me traz. uhum. Então nem sempre a crítica é algo ruim, Oh, yeah. mas quando a gente tem as pessoas certas do nosso lado, fica mais fácil. E agora você falou isso, eu me dou conta que eu tenho muita crítica, mas eu sou uma pessoa bem motivadora, eu gosto de motivar as pessoas. Como é possível? Talvez o oposto da crítica seja a motivação, né? Tipo, vamos lá, você vai conseguir. Ah, mas eu acho que fazer a dosagem certa talvez seja o caminho, né? Porque você não vai só motivar a pessoa se você não fizer uma crítica que talvez ela precisa ouvir naquele momento, igual a minha irmã, que ninguém melhor que irmão para criticar a gente. Que ela me mostrou esses dias a grande, pode falar filha da puta? Mentira, não pode. A grande cuzona que eu fui com ela, fui muito. E aí ela me mostrou assim, mas ela depois ela foi bem amável comigo. E às vezes a gente precisa de alguém para chamar. Ô, você foi um grande idiota Senão nesse como que a gente momento, cresce? senão a gente não cresce, exato. E ao mesmo tempo, mas ela falou: não, mas você vai melhorar, tá tudo bem, vamos lá, né? Então acho que é fazer uma boa dosagem de crítica, mas um pouco de incentivo também. Eu acho que é isso, a gente aqui, nós ainda não viramos Buda, não somos iluminados, tá, deixar bem claro isso desde o começo. Esse provavelmente vai ser um dos primeiros episódios, então a gente quer deixar bem claro, ninguém aqui nós não somos Buda, e Oh, yeah. ninguém aqui ainda atingiu iluminação. Eu não atingi iluminação, a Mari até onde eu sei também não, a gente está errando. Nós estamos lutando contra a nossa autocrítica, inclusive, obrigado por você estar aqui ouvindo o nosso podcast, porque a nossa autocrítica, fez a gente levar muito mais tempo para gravar esse podcast do que vocês imaginam, e se vocês estão ouvindo, significa que a gente está dando baby steps, um passinho de bebê em direção a ir mesmo, sabendo que talvez não seja perfeito, mas que a gente está fazendo o nosso melhor. E eu acho que essa era a mensagem que a gente queria passar com esse episódio, que tá tudo bem, você ser autocrítico, tá tudo bem, você receber crítica, faz parte, Sim. e, só que assim, dê um passo maior do que o seu medo. Uhum. Entendeu? Faça algo que te tira da zona de conforto. Ah, inclusive, hoje eu li uma frase no Instagram de uma conhecida minha, assim. Ela escreveu assim: "No fundo, a gente sabe que a zona de conforto nem é tão confortável assim". Mano, aquilo foi tipo: "Uou". É. Tipo, eu tô aqui com os meus 10 quilos a mais, do que é o meu peso, e tá confortável, porque eu não tô fazendo dieta, mas não é mais confortável. Sim. Então, assim, que a gente tenha coragem de enfrentar a nossa autocrítica, e que a gente continue seguindo, tanto eu e a Mari, com o podcast, com os nossos outros diversos projetos, e você que está ouvindo, que você também tenha coragem de dar um passo para frente, seja em qualquer coisa, não precisa ser um grande projeto, às vezes a nossa autocrítica nos impede até de falar uma frase para o nosso irmão, Sim. né. Eu vejo Tá. tantas pessoas, às vezes, com dificuldade de falar o que pensa por causa disso. Então, que não precisa nem ser por um grande projeto, por uma grande causa,
Mas às vezes essa grande causa, esse grande projeto é você falar a sua verdade, sem medo. É verdade. Tem você tem mais alguma coisa pra falar aí, Mari? Olha, como já dizia Taylor Swift, and the hate's gonna hate, and I'm just gonna shake. É, quem odeia vai odiar, mas a gente só vai deixar pra lá. Tipo assim, talvez vão existir aqueles que de fato vão nos querer pôr pra baixo e vão ter ódio ou vão nos criticar pra caramba, mas isso é da personalidade e é o que eles são. Mas enquanto nós, eu tento olhar pra mim e deixar pra lá e shake it off e let it go. Porque a vida é eterna, né? Não existe. A vida é grande demais, tudo é muito grande e bonito pra gente se paralisar pelas coisas. Você sabe uma outra coisa que agora você falou, me lembrou? Teve uma Ok. vez eu estava no auge de uma depressão aí, e eu fui assistir uma palestra no centro espírita, e aí a mulher falou uma frase que eu nunca mais esqueci. E você já me ouviu falar essa frase. Qual? No final das contas, todos nós estamos fadados a ser Jesus Cristo. Ah, sim. É. Então, assim, nós vamos chegar na iluminação em algum momento. Por enquanto nós não chegamos, mas nós estamos fadados a isso. Então, Bom, vamos seguindo em frente. uma hora chegamos lá. É isso, né? Foi isso, muito bom. É isso. Me sinto mais leve. Um beijo para todo mundo que está ouvindo. Gratidão, pelo espaço e pelo tempo de vocês. Obrigada por terem ouvido a gente, né. É é isso. Um beijo no coração. A gente nunca sabe como encerrar, né. Esse é um Ai, grande quem sabe lá a gente vai aprender. Também nunca sei. Um beijo, um thank you. Bye bye. beijo. Bye.